E aí, pessoal, tô aqui no carro, improvisado. Acabei de sair da arena e vi a vitória do Grêmio. E nós vamos falar muito sobre isso. O que dá para tirar de positivo, o que nós temos, claro, que discutir sobre tática e até mesmo sobre opções de Mano Menezes, algumas situações envolvendo o próprio treinador, as suas escolhas e, claro, pensar e projetar um Grêmio mais forte no futuro. Vamos falar? O Grêmio venceu a Recopa, a quinta seguida, e nós estamos aqui para comemorar também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil, tá precisando de uma grana extra, tá precisando comprar alguma coisa, surgiu uma continha de última hora aí e você tem o FGTS parado, a Mais Ágil vai ajudar você. Você vai entrar no link da descrição, vai conversar com a equipe da Mais Ágil, em menos de 24 horas você vai ter esse dinheiro na sua conta para resolver o problema. A Mais Ágil é a solução para você. Gente, 11 mil gremistas acompanharam a vitória do Grêmio no primeiro tempo por 2-0 contra o time do São José. Vitória que no segundo tempo apenas confirmou o título do Grêmio, a Recopa Gaúcha, em razão do título do ano passado do Gauchão e do Zequinha ter vencido a Copinha. Por isso que o Grêmio, de alguma maneira, comemora o quinto título na Copinha, na Recopa, o que, de certa maneira, merece também algum tipo de consideração pela hegemonia que o Grêmio garantiu e que no ano que vem não vai ter, porque o Grêmio não ganhou o Gauchão desse ano e não vai ter essa competição para jogar. O Grêmio começou o jogo com Alex Santana e Dodi, com o Gemerson no lugar do Kahneman. Tanto o Kahneman quanto o Vijaçante foram as surpresas não estarem no jogo. O Lucas Esteves, como confirmado, jogando pelo lado esquerdo. O Arezzo sendo o homem da frente. E o Grêmio, então, fez a sua partida com o mesmo esquema, né? O Cristaldo jogando à frente, dois extremas, Amuso e Alisson. E um time que tentou, de alguma maneira, se posicionar no campo de forma a pressionar a profundidade dos alas, jogando centralizando o jogo em cima da força do Cristaldo, e as coisas aconteceram dessa maneira, né? Um time que voltou a apresentar algumas dificuldades, sobretudo na composição defensiva. O Alex Santana, ele é mais técnico que o Vijaçante, mas ele não tem a vitalidade e a força do Vijaçante para marcar, e isso ficou evidente durante praticamente todo o jogo, mas no primeiro tempo de forma mais intensa. Positivamente, nós temos que falar do Alisson, porque foi dele a construção da vitória. Num primeiro momento, sendo o homem do primeiro gol, que é uma jogada ensaiada, um escanteio, que a bola sai da área e gera por trás da defesa, buscando o Alisson, que entra em diagonal, e ele domina com muita habilidade e faz um belíssimo gol. Ali, o Grêmio abriu o placar ainda no início do primeiro tempo, mas o que mais fica evidente é a qualidade individual de um jogador que parece ser um jogador superior. Um jogador que tem, na sua capacidade de construção técnica, a grande virtude. E ele, então, abre o placar. E o segundo gol, em seguida, assim, pouco tempo depois, é um erro de jogada lá no campo do Grêmio, e ele pega de frente para o campo e arranca para cima da defesa do adversário, vence o primeiro com técnica, vence o segundo com força e deixa a Musa em condição de fazer o segundo gol. Ali, poderíamos ter ido embora. Poderíamos todos, os 11 mil torcedores, ter ido embora. Por que eu falo isso e eu não estou fazendo nenhum tipo de brincadeira aqui quando falo sobre isso? Porque quando tu tem a qualidade individual desse jogador e a gente fica encantado com mais um que a base vai colocar no mercado, obrigatoriamente tu precisa dimensionar isso, dar para o Grêmio essa grande mensagem para o gremista. Tá ali o talento, é ali que as coisas vão acontecer, é a partir daí que tudo vai mudar. Um Grêmio que tem dificuldades, tem muitas, eu diria, sem dúvida, mas que tem na qualidade desse jogador, mais uma vez, a sua grande virtude. Foi assim com o Gustavinho no ano passado e agora é assim com Alisson,
que foi o grande nome, o nome que merece todo o nosso apreço e o nosso carinho. Por outro lado, é preciso falar das escolhas de Mano Menezes, porque no segundo tempo o Mano colocou o Pavon, o Mano colocou o Edenilson, o Mano colocou o Monsalve, o Mano colocou o Serrote e o Mano não colocou o Riquelme. E fica difícil de entender. O André Henrique, por exemplo, ele entra e joga primeiro pelo lado, né? Logo que ele entra no lugar do Amuso, e depois por dentro, quando se coloca o Edenilson. Gente, botem os meninos para jogar. O Alisson já deu mostras de que é por ali a coisa. E o Mano tem que ter esse entendimento. O Mano tem que saber que é por ali que as coisas vão acontecer. Alguns jogadores tu já sabe. Eu já sei, por exemplo, que o Gemerson não vai dar resultado. O Gustavo Martins deu lugar ao Serrote. E o Gemerson jogou o jogo todo. Ah, o Serrote ainda não pode jogar 90. Ok, então tá. Aceito esse argumento. Agora, o que faz o Edenilson entrar? O que faz o André Henrique entrar improvisado e tu não colocar para jogar atletas como um Riquelme que tá voando, que tá começando a aparecer e que vai ser, sem dúvida, um dos jogadores mais promissores. Então, precisa sim se fazer uma análise um pouco mais crítica com relação às escolhas de Mano. O Grêmio pode e precisa mais. E vai, a partir de agora, também ser cobrado por isso. E, por fim, eu queria salientar algo que merece muito atenção. A gente está discutindo nessa eleição muito a Arena. E eu queria muito discutir algo que é importante para a gente avaliar. E esse algo é, sem dúvida, a participação do torcedor no jogo. Nós tivemos 11 mil e poucos torcedores. Só que tem um departamento, um setor, que está totalmente cheio, que é a geral do Grêmio. E ali tu tem, além das pessoas que de alguma maneira movimentam as torcidas organizadas, mas tu tem um ingresso mais barato também. E tu tem uma atmosfera do estádio completamente diferente. Em cima dessa realidade, o que eu posso dizer é o seguinte: por que o resto está tão vazio? Se tivéssemos uma lógica inversa de colocar toda a geral em um espaço para 3/4 do estádio, nós teríamos uma realidade completamente diferente do ambiente e da atmosfera do campo. É preciso pensar muito sobre isso e criar mais espaços como a geral, para que nós tenhamos mais pessoas, primeiro, mais pessoas dentro do jogo, segundo, uma atmosfera mais real de estádio. Se a gente pegar só a Gadeira Gramado Oeste, por exemplo, nós não tínhamos ninguém. E isso preocupa muito, e nós temos que começar a refletir sobre isso e tentar criar, dentro de uma nova realidade, algo completamente diferente do que foi criado. 11 mil torcedores viram vitória do Grêmio, o título do Grêmio, mas que nesse aspecto a gente precisa refletir um pouquinho para tentar entender. E para completar, então, é isso. Vitória, conquista do Grêmio, um novo craque à disposição dos jogos, do treinador, e algumas reflexões importantes para a gente fazer. Vamos lá? Amanhã tem mais, amanhã cedo a gente já volta com mais conteúdo, e desculpa aqui a improvisação, mas foi como deu para fazer.